Bom dia, Soco Matinal, segunda-feira, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro aqui no YouTube. E para quem é daquele time do Spotify, também tem no Spotify. Sabia que a gente tem mais de 300 visualizações no Spotify diária e vocês não prestam atenção? O pessoal do Spotify tá isolado lá no cantinho deles. Mas aqui no YouTube, que é onde interessa, né? Você do Spotify, vai pro YouTube, porque no Spotify você não vai conseguir ver as beldades que apresenta esse programa aqui. Então é necessário ir pro YouTube, onde a gente tem mais engajamento. Começamos agora com o quê? Vamos começar com países em desenvolvimento vão receber ali mais de 300 bilhões de dólares por ano para combater mudanças climáticas. Essa decisão veio da COP29 ali realizada em Baku, capital do Azerbaijão. E o Carrefour aí, hein? Aqui tem uma notícia boa pra gente falar. O que aconteceu? Eu vou falar de maneira simples a notícia. Carrefour da França tentou boicotar a carne do Mercosul, vulgo Brasil, e dessa forma a JBS alinhou com todos os outros frigoríficos e boicotou a França. Olha que interessante. Então é guerra de boicote, a gente vai explicar aqui pra vocês por que francês vai ter que voltar a comer carne brasileira. E o Reino Unido em crise, petição popular pressiona por novas eleições aí, querem tirar o Partido dos Trabalhadores ali do Reino Unido. E o governo mira banda inferior do arcabouço e levanta dúvidas ali sobre credibilidade fiscal. Que dúvidas? Todo mundo já tem essas dúvidas, né? Como se fosse uma novidade agora. Quer dizer, não é dúvida não, é certeza que é a desgraça, que não tem credibilidade. A dúvida sobre a credibilidade. O cara nunca pagou, sempre deu calote, mas sempre deu um déficit primário ali, nos últimos anos, sempre não. E agora tá com dúvidas sobre a credibilidade. Pra mim é bem claro. Nossa, a credibilidade acabou em 1500. Empresas dos Estados Unidos começam a estocar produtos chineses. Então essas são as principais notícias e várias outras aqui na sua segunda-feira. No Soco Matinal, esse programa de macroeconomia que diz as coisas mais importantes pro seu dia para você parecer ainda mais inteligente do que você já é. Hoje um dia muito especial. Vocês não acham um dia especial? Hoje vai ser um programa diferenciado. Então dá o seu bom dia aí. Bom dia, pessoal, nossos telespectadores. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jéssica. Mais feliz do que o esperado hoje, porque Soco Matinal na segundinha, Matheus. Começando a semana bem. Segundou, bom dia, José. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. Bom dia, audiência. Bom dia. Principalmente a galera do Spotify. Então eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo do Spotify que o Edson falou que tava esquecido. Vocês não estão mais, a gente tá... Não, a gente não vê vocês porque não tem os comentários. Então venham pro YouTube. Bom dia, Jéssica. Sabe que tem comentário no Spotify? Tem. Tem comentário? Tem? Uhum. Então beleza. Então tem comentário no Spotify. Spotify. Um abraço pra galera. Mas comenta no YouTube que é onde a gente realmente olha. E olha lá. Deixa eu mandar um abraço pra galera do Spotify. Abraço pra galera do Spotify e pra torcida do Vila Nova. Chama. Lucas, dá o seu bom dia aí pra gente começar. Bom dia. O bom Jéssica, do Vila Nova bom é que dia. pelo menos ele não deu esperança dessa vez, né? Ó, não demos pra ouvir o bom dia da Jéssica. Dá um bom dia, Jéssica. Bom dia. Mais alto, Jéssica. Bom dia. Mais alto, Jéssica. Chama! Então começamos no programa de tradição através dos índices, né? Então pode trazer os índices aí pra gente. No Brasil, a gente tem o nosso principal índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, fechando em alta forte de 1,72%, beirando 130 mil pontos, e o IFIX com alta de 0,44% a 3.175 pontos. Na Bolsa, destaque para a Petrobras, que teve uma alta de 4%, e os investidores de olho no cenário fiscal do Brasil, no qual a gente deve ter um corte de gastos, né, que já vem há meses sendo discutido dentre as próximas semanas. E o IFIX terminando a semana com essa alta, dá o maior resultado acumulado, né, semanal das últimas 15 semanas. Então, um resultado muito positivo para o nosso índice de fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, a gente tem os mercados operando majoritariamente alta, principalmente com a indicação do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é o Scott Bessent, que é vista pelo mercado como uma escolha moderada e que vai trazer estabilidade à economia. Agora, quem que é esse cara? Ele é fundador do Quaysquare Group, que é um dos maiores hedge funds dos últimos anos. E ele ganhou muito destaque durante sua atuação com o braço direito do George Soros, principalmente lá em 92, quando você teve o ataque à Libra. O que foi esse evento? O Reino Unido fazia parte do mecanismo europeu de taxa de câmbio, o IRM, que definia que a Libra tinha que ficar numa paridade com as outras moedas ali da União Europeia. Só que os investidores viram que, por conta de fatores fiscais no Reino Unido, baixa competitividade, a Libra estava sendo mantida inflada, né, dentro dessa faixa de tolerância de uma forma muito artificial. Então começou a ter uma pressão vendedora muito forte em cima da Libra, que fez o governo britânico gastar bilhões para tentar manter a estabilidade da moeda e não conseguiu. Então, depois disso, eles saíram desse mecanismo do ERM em 16 de setembro de 92, que foi um dia conhecido como Quarta-feira Negra. E os investidores por trás desse movimento lucraram bilhões. Por exemplo, ali o George Soros, que teve um lucro de $1 bilhão, o que consolidou a reputação dele no mercado. Então, né, quem vai estar por trás do Tesouro dos Estados Unidos
cara que foi o braço direito do George Soros. E nos Estados Unidos a semana também vai ser mais curta devido ao feriado de Ação de Graças e vamos ter a divulgação do PCE de outubro, que é o principal índice de inflação considerado pelo Fed para tomar suas decisões de política monetária. Na Ásia, a gente tem os mercados operando sem direção definida, aguardando dados econômicos, principalmente indústria da China e números de inflação do Japão. Na Europa, o mercado começou uma semana de alta, seguindo aí a direção dos Estados Unidos e com essa indicação do secretário do Tesouro. Os commodities, a gente tem o petróleo operando em baixa após ganhos de mais de 6% na semana passada, só que ainda continua preocupações com a oferta, principalmente por essa escalada dos conflitos globais e a cotação do minério de ferro fechando no maior nível em mais de 2 semanas por conta de uma produção global muito forte de aço. E o ferro é um insumo para você fazer o aço e, claro, mais estímulos monetários do maior consumidor. Nas moedas, dólar operando em leve alta é 5,84, euro em alta também é 6,13 e Bitcoin beirando aí os 100 mil dólares a 98.330. Maravilha. Pegando você de surpresa agora, qual a diferença de ferro e aço para o pessoal de casa? Ferro é o elemento da tabela periódica, Fe, e o aço é uma liga, então você combina ferro normalmente com carbono. Isso traz mais resistência para o metal. Olha isso. Eu poderia até falar que eu tenho orgulho de você, mas eu ia estar falando a verdade. Então vamos lá. Começamos agora as notícias internacionais. Com o quê? Eu fico lisonjeado. Internacionais, então. Na COP20 ali, realizada em Baku, capital do Azerbaijão, países chegaram a um acordo para destinar 300 bilhões por ano aí de dólares ao combate às mudanças climáticas, um avanço em relação aos 250 bilhões do rascunho inicial. Mais longe do 1,3 trilhão que foi solicitado aí pelas nações em desenvolvimento. Então vai pingar uma moeda, a gente pensava que seria 1,3 trilhão, o rascunho inicial da COP29 era 250 bilhões, mas finalizamos em 300 bilhões aí de apoio dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, no caso a gente. Mas na realidade, com essa pauta ambientalista, a gente vê que não tem um interesse real por trás de preservar o meio ambiente. Por quê? Quem que são os países desenvolvidos, né? Quem já desmatou, quem já acabou com as suas florestas originais, já está industrializado, tem uma melhor qualidade de vida, tem uma economia forte, né? Então, esses países estão sendo muito hipócritas nesse sentido, porque agora com essa pauta, né, supostamente ambientalista, querem impedir que os países em desenvolvimento consigam aumentar a sua indústria, né, produzir produtos de maior valor agregado, o que ia quebrar com essa barreira que você tem para um país se desenvolver, né, que vem por conta da economia. Então, se apoiando nessa pauta, né, os países estão falando basicamente, vocês agora que não se desenvolveram, vocês não podem, né, se desenvolver mais por conta, né, da suposta preocupação ambiental. Porém, se você for ver, né, o nosso agro aqui tem questões ambientais muito mais rígidas do que o da França. Por exemplo, tá lá o presidente do Carrefour Global falando, não, as carnes do Mercosul não atendem aos padrões, né, ambientais de qualidade, então por isso que não vamos importar. O cu não tem dele. nada a ver com isso, cara, é só uma desculpa para não importar nossa carne, porque o agro da França não clica com o agro brasileiro. Detalhe, eles não são competitivos. Segundo os franceses, até eles, aqui no Brasil, a gente é muito mais tranquilo com relação à questão de inseticidas, etc., do que eles lá. Faz nem Ao sentido contrário, isso aí. Faz nem Pois sentido. Então você vê agora esse suposto estímulo, né, de 300 bilhões que está sendo anunciado, mas qual que é a realidade por trás disso? O custo de oportunidade que os países em desenvolvimento vão ter em abrir mão de melhorar a sua indústria é muito maior do que esses 300 bilhões. Imagina o impacto a longo prazo disso aí. Você está falando para um país parar de se desenvolver ou seguir critérios muito mais rígidos que aqueles países, né, desenvolvidos que estão tentando coordenar esse movimento não tiveram que seguir na hora de desenvolver a sua economia, os seus indicadores sociais. Então, esses 300 bilhões de dólares por ano, quando você pega para ver em todos os países em desenvolvimento, é muito pouco. Não vai pagar, está muito longe do custo de oportunidade que vai ter a longo prazo. Porque isso aí é o quê? É para tentar comprar um subdesenvolvimento ad eterno desses países. Então, você tem essa hipocrisia mesmo por parte dos países desenvolvidos. E além, né, dessa negociação que muito bem pontuado, né, até pela Marina Silva, que diz que é um resultado insuficiente, você teve entidades ambientais no mundo inteiro destacando a lacuna entre o discurso e as ações práticas para conter essa crise climática.
E além disso, teve a criação de um mercado global de carbono, só que também um pouco problemático, porque não tem muito detalhe sobre a regulamentação e o risco de dependência de soluções de mercado, o que pode privilegiar, né, os grandes emissores sem promover mudanças estruturais muito significativas. Então, quem que serão grandes emissores? Você tem a Tesla, por exemplo, que tem uma receita muito forte de crédito de carbono. Como eles trabalham com veículos elétricos, tem menos poluição vindo dos carros da marca, eles vendem esses créditos de carbono. Tá, eu poluo menos que eu deveria poluir, e outras empresas vão lá e compram o direito que a Tesla teria de poluir, vamos dizer dessa forma. Isso que seria um mercado de crédito de carbono. Só que da forma que está sendo feito, vai privilegiar esses grandes emissores, né, que nem a Tesla. E agora, as expectativas que tem para a próxima COP, né, começar decepcionou, né, em relação aos resultados. A gente vai ter em Belém, aqui no Brasil, no ano de 2025, a COP30, que seria, né, uma nova oportunidade para tentar reiterar esses acordos. Ainda mais no contexto de que tem o Acordo de Paris, que os Estados Unidos, por exemplo, que são um dos maiores poluidores do mundo, já saíram, né, desse acordo para tentar privilegiar a sua indústria nacional. Então, outro exemplo, nos Estados Unidos, dentro desse grupo aí de países envolvidos, falando para os em desenvolvimento, vou te pagar para você não crescer essa economia, mas ao mesmo tempo está saindo do Acordo de Paris. Chama. A outra notícia internacional que temos aqui é a respeito do Reino Unido e sobre o PT. É isso mesmo. Partido dos Trabalhadores, mas do Reino Unido, né? Partido Trabalhista. Então a satisfação popular ali no Reino Unido cresce rapidamente, né, com esse governo trabalhista que está com algumas mudanças em relação ao que foi prometido nas eleições. E lá, para que uma petição online seja debatida dentro do Congresso, ela precisa de 100 mil votos, né, 100 mil assinaturas. E a primeira petição online que a gente tem lá já tem 1.600.000 assinaturas, ou seja, muito acima dos 100 mil necessários. 1,6 milhões, cerca de 16 vezes mais do que precisava. E essa foi uma petição criada pelo Michael Westwood, que é o mesmo sobrenome do ator mais famoso de Faroeste, que é o Westwood, acho que é Clint Westwood. É o mais famoso? Eu acho muito... É o mais famoso. Só um adendo aqui. Chama. Esses sobrenomes, né, de inglês são um pouco curiosos. Tipo, Westwood, Madeira do Oeste. Ou Walker, caminhando. Johnny Walker. Johnny Caminhante. Tem o Guilherme Carvalho aqui, cara. Tem o Sr. José Machado, velho. Fala o seu, Malheiros. Malheiros. Não, fala o seu. Então, continuando a notícia aqui, o Michael critica o governo por conta de promessas feitas antes das eleições de questões aí de impostos. Então agora tem reformas econômicas polêmicas pautadas aí pelo governo trabalhista. A ministra das Finanças, Raquel Reeves, é o foco das críticas. Ela inclui um aumento de impostos de 40 bilhões, com foco voltados aí principalmente para a contribuição dos empregadores. Então os empresários aí teriam que pagar mais impostos ainda pelos seus trabalhadores que entrariam nas empresas aí, que a gente sabe que não é pouco imposto, e por isso gerou revolta como um todo na população. E ela, segundo ela está querendo fazer esse aumento de impostos aí para corrigir o déficit fiscal deixado pelo governo anterior. Cortar gasto ninguém quer. Não, o negócio é aumentar a arrecadação, cortar gasto. Que já tá em recorde. Com certeza. Chama. E mesmo que essas medidas aí, segundo a ministra, irão gerar um crescimento econômico, geram com certeza um descontentamento generalizado. A decisão final sobre as novas eleições agora vai caber aos parlamentares, que vão fazer provavelmente com que o PT do Reino Unido volte às urnas para decidir o que será feito lá do país. E, inclusive, isso gera certas tensões. Então, o Reino Unido está se encontrando em um momento extremamente delicado, com desafios políticos, econômicos significativos no horizonte. Então, a gente vê que aumentar impostos nunca é a solução, vai gerar revolta, que, inclusive, os empregadores que estão tendo que pagar mais aí para contratar os seus funcionários, provavelmente irão repassar esses custos de impostos para a população, o que vai gerar inflação e o que vai complicar o bolso do consumidor e também das pessoas aí que consomem, gastam, etc. Então a gente vê que nunca é uma saída muito inteligente apenas ficar aumentando sempre aumentando as arrecadações. Muito melhor dar uma cortada no gasto, só que isso aí ninguém quer fazer, como diz o Malheiros, né, Malheiros? E é engraçado que esse movimento ali no Reino Unido, ele não é um movimento isolado, né? Você vê que a direita em questão vem ganhando espaço na Europa nos últimos anos e essa pressão frente a um governo de esquerda que está acontecendo no Reino Unido faz parte de um movimento global muito maior e mais lento que gradualmente está acontecendo. Agora vamos para as notícias nacionais aqui do Brasil, né? E a gente começa com o Carrefour. Esse é um assunto legal de se falar. Essa notícia é boa. Essa eu gostei. Foi satisfatório de ler isso. Vamos resumir de uma maneira que todo mundo vai entender da maneira mais simples. Existe um acordo entre o Mercosul e a União Europeia.
onde esse acordo vai ter relações bilaterais, facilitando a comercialização, principalmente de industrializados ali da União Europeia e commodities aqui do Mercosul. Quem é o Mercosul? É o Brasil. Tem ali o Uruguai, Paraguai, a Argentina, mas ninguém se importa, é Brasil. E lá na União Europeia, quem que é as principais economias? É a França e a Alemanha. E a França e a Alemanha ali estão prejudicadas ali em relação ao agro brasileiro pelo fato de que o agro brasileiro é muito melhor. E aí a gente tem uma questão, que é o seguinte: esse acordo ele é bom para todo mundo que está no país, menos para os agricultores franceses, pelo fato de que os agricultores franceses ali não vão conseguir ter uma competitividade com o Brasil. Dessa forma, qual foi o primeiro acontecimento que a gente relatou aqui na semana passada? O Carrefour Global, o presidente do Carrefour Global, ele disse que as carnes do Mercosul não atendiam os padrões de sustentabilidade, por isso não seriam comercializadas na França. E isso é o quê? É uma pressão popular, uma pressão dele para dizer que, carne do Brasil não entra na França. E aí, beleza, mas o Carrefour na França é só um país. E a França ninguém liga. Então o que acontece? A JBS, junto com outros frigoríficos aqui do Brasil, fez um boicote a esse boicote da França, dizendo que se a França não for comprar carne brasileira pelo Carrefour, então o Brasil não vai vender para nenhum Carrefour no mundo. E aí temos um problema. Inclusive, o estoque de carnes do Carrefour pode acabar até segunda-feira, nossa próxima segunda-feira. É a segunda de hoje que eles estão se referindo? Então, até hoje pode acabar e todos os estoques... É carne, né? Estraga rápido, não tem o que fazer. Sim. E é um problema, mas a gente tá vendo faz dias já, a gente tá noticiando aqui como a França está chorando porque eles não clicam com o nosso agro aqui, estão chorando por conta desse livre comércio que pode acontecer entre o Mercosul, Brasil e também a União Europeia. E tem um detalhe, a operação brasileira do Carrefour é responsável por quase 50% do lucro da operação global. Então, boicotar aqui o Brasil é problemático para a marca. Nunca serão. Não, foi burro. O presidente da marca foi burro porque não faz nenhum sentido fazer isso aí, porque agora, se a gente para de fornecer carne para eles, eles estão mortos. O jeito dele resolver isso vai no Twitter e posta: errei, fui moleque. Pronto, a gente se resolve. Acho que faz mais sentido. Mas olha que interessante, hoje a União Europeia como um todo está em segundo lugar dos nossos maiores parceiros comerciais, perde apenas para a China, falando como um todo. Então é muito importante essa parceria. Então quem que está contra principalmente é a França, a Holanda e a Polônia. Quem está querendo que esse livre mercado entre o Mercosul e a União Europeia vá para frente é a Alemanha e a Espanha, que estão pressionando para que isso siga, porque eles gostam das nossas commodities aí. E os franceses, pelo contrário, estão chorando, como a gente já viu faz dias aí, noticiando que eles estão falando... O chucrute é bom também, é bom ter esse acordo aí. Não, eles estão falando... Não, os caras estão falando... Olha que absurdo. Estão falando que os gases produzidos pelas queimadas vão prejudicar as carnes dentro dos pratos dos franceses lá que vão ser exportadas. Olha a desculpa que os caras estão dando para falar que vai doer no bolso deles, que eles não conseguem competir com os nossos preços aqui, com a nossa qualidade de carne. Eu acho que o povo fumando no elevador prejudica mais. Eu também acho. E também não tomando banho. Não tomando banho. Ou é bom que os ratos lá na rua de Paris. Xenofobia com o europeu é liberado. Não, com certeza. Não, é até incentivado. Não é nem xenofobia. É o quê? É fatos. É fato. Maravilha. Então, vamos agora para outra notícia. A não ser que você seja cliente da consultoria. É verdade. Se você for francês, ou aluno da cliente da consultoria, aí a gente passa pano porque a gente defende os nossos aí. Exatamente. A gente defende os nossos. Aqui, ó. Chama. Governo mira banda inferior do arcabouço e levanta dúvidas aí sobre a credibilidade fiscal. Então, no governo federal, sobre o novo arcabouço fiscal, né? Calabouço. Eu odeio essa palavra, arcabouço fiscal. Não, calabouço. Arcabouço, você mexe a calabouço mesmo. Nossa senhora. Podemos mudar a nomenclatura aí, ó, mercado financeiro. Está utilizando aí a banda da tolerância da meta e não o centro da meta. Vamos explicar isso. Existe quando a gente coloca uma meta fiscal... Existe a meta. E a tolerância da meta. A tolerância, assim, ó, até aqui, ó, é o limite da meta. O governo está utilizando esse limite aí para como se fosse o meio. Essa é a grande questão. Pois é, esse que é o problema. Mas, que nem o Edson comentou. Obrigado. Dúvida sobre a credibilidade fiscal? Que dúvida? Ninguém tem a certeza como que você vai ter dúvida sobre alguma coisa que não existe, né? Que é a nossa credibilidade fiscal. Então, com o governo, né, seguindo essa forma de mirar o limite inferior ao invés de tentar atingir a meta, que era o quê? Um déficit zero, ou seja, o governo não consegue fazer a incrível missão de gastar a mesma coisa do que ganha. Simplesmente, ele sempre está gastando mais do que ganha e isso gera problemas muito estruturais no Brasil. Isso vai contra as expectativas que foram estabelecidas na LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso vai representar o quê? Um déficit de quase 30 bilhões de reais nesse ano.
Só que esse problema ele vai muito além dessa credibilidade imediata, né? Ele levanta dúvidas de fato sobre essa sustentabilidade a longo prazo. Então, quando você vê esse governo, né, constantemente gastando mais do que ganha, né, o impacto direto disso aí é a taxa Selic nos patamares que a gente tem hoje. Então, apesar de ter começado uma inflexão da curva de juros, então a gente vê a Selic caindo, né, que estava em 13,25, a gente já está seguindo um novo ritmo de alta. Já está em 11,25 e o Copom espera aumentar para 12% ao ano na próxima reunião, dia 11 de dezembro. Por quê? Isso passa um recado e o Brasil exporta duas coisas, basicamente, né? Commodity e juros. Então, se você, né, tá nesse cenário fiscal descontrolado que já gera inflação, se os juros não ficar alto para conseguir controlar essa oscilação cambial, acaba gerando inflação dentro do país. E o papel do Banco Central é exatamente isso, é preservar o nosso poder de compra, mantendo a inflação dentro da meta de 3% ao ano, com tolerância de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, que já estourou esse teto. Então, vem de forma realmente necessária. Infelizmente, a alta da Selic não é bom para a economia, mas é só apenas um dos resultados. Então, que vem dessas mudanças, né? Com o Brasil sendo um país muito deficitário. Então, se a gente for ver qual que é o resultado desse ano, né? Se você considerar, de fato, que são exceções legais, como precatórios, despesas emergenciais, o que seria uma despesa emergencial? E a questão que teve com o Rio Grande do Sul, né? É um desastre ambiental, então você teve aquela renúncia fiscal do Brasil, então deixou de cobrar ali alguns impostos do Rio Grande do Sul. A gente vai ter um déficit que pode alcançar até 1% do PIB, né? O que é muito acima do esperado. Então, de fato, só levantando mais dúvidas sobre esse mercado e corroborando com esse cenário, né, de incerteza que a gente tem no Brasil e juros reais elevados, né? Então, você vê o Tesouro Direto já pagando IPCA mais 7% ao ano, por exemplo. Maravilha. Agora, antes de entrar no quadro das nossas queridas notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários que vocês deixaram aí no vídeo anterior. Só que antes disso, você aí, camarada do Spotify, comente então se tiver comentário aí, que no próximo vídeo o Guilherme vai estar aqui apresentando, porque eu não volto mais aqui, e a gente vai ler os comentários do Spotify. O Edson falou que largou assim, soltou a bomba. Aqui eu não volto mais não. Bitcoin tá batendo $100 mil, por que eu vou voltar aqui? Vamos então agora para Chuck Frankvoort 199, que ele disse, bebam água e Matão falando por aí que vocês estão privilegiando os comentários do Chuck Frankvoort. Do Chuck. Ele é cliente? Ele é cliente? É. Então tá certo mesmo, tá? Abraço, Chuck. Pra quem reclamou aí, Chuck, desse jeito que funciona. Só que ele fica bravo, se chama de Chuck, é Chuck. Chuck. Agora eu não sei se ele é cliente. Chuck, você é cliente, pô? Alguém disse que ele era cliente, não disse? Você disse que ele era cliente. Fui eu? É. Há um minuto atrás? Menos. Não, tudo bem. Então vamos agora pro... Pô, se eu não for cliente, eu não vou nem ler mais, Então, talvez cliente, né? Responda aí qual que é o seu nome de verdade, CPF e conta bancária com senha. Chuck Frankvoort 199 disse, bebam água, eu digo, beba você. E o Vitor disse aqui... Caralho, vai beber o Chuck Frankvoort? O Vitor Salles 8954 disse, e aí, gurizada, cadê o uniforme da UVP? Durou só dias. Eu vou ser sincero, compramos ali várias camisas bonitas, camisas elegantes ali... Pagamos uma nota nessas camisas e elas encolheram. Então vai ficar tudo pro Douglas. O Douglas tem um monte de camisa agora. Tem camisa infinita agora. O Douglas é pequeno. Então agora o Daniel Claudio disse, pensei que não ia ter hoje esse programa maravilhoso para ver durante o almoço. E a Gabriela Matos disse, bom dia, bem no horário do almoço do Mato Grosso. Um abraço, Mato Grosso. Que horas que é o almoço do Mato Grosso, Edson? Você que é aí que veio de Canarana. Antes do Globo Esporte. Que horas que é o Globo Esporte? Depois do almoço, E agora a Laura... faz sentido. A Laura... Deixa eu ler o comentário. A Laura Brown Q6 disse, ótimo conteúdo como sempre, você poderia me ajudar com algo não relacionado? Minha carteira OKX contém o STT e eu tenho a frase semente: Alarm Feature Bridge Exercise Tape Speak Race Clearing Coach. Cara, como posso transferi-los para Binance? Eu não vou responder porque você tá falando em inglês. Tá inventando palavra aí. Fala em português que eu te respondo, cara. Eu não sei se você percebeu, mas isso aí não é um ser humano. É aqueles boot? É. Porra. Aí é foda. Caiu ao vivo do o Daniel Lucas. Porra. Por isso que tava em inglês, porra. O Daniel Lucas 6246 disse: quem mais se beneficia com o soco matinal são os donos de padaria. Sempre temos exemplos sobre pão. Melhor programa para entender por meio de um compilado que está acontecendo no mundo. Inclusive, se alguém conhece um outro canal que também traga conteúdo relevante para o investidor nesse aspecto, me indiquem. Não existe. O único canal que você pode sair daqui, clicar e assistir é o do Sérgio Sacani. Só. Se for o Sérgio dos Foguete, pode assistir. E o do UFC? O UFC você tem que ir pelo Fight Pass, que tem que pagar assinatura para incentivar o esporte de violência no Brasil. Chama.
seus E o comentários. investidor sardinha? Também, mas investidor sardinha é a gente é investidor sardinha, O o VP investidor Agro e sardinha tudo é massa. mais. Eu Mas e gosto aí, dele. eu vou poder continuar o programa, ô Malheiros? Lê os seus comentários aí, vai. Você não responde as dúvidas adequadamente. Ah. Mas eu quero responder aqui o arroba marciouchoa1754 perguntando: Bradesco tá tão focado que tava vendo uma dívida com juros menores. Fui vendo o aplicativo, tava em 99 ao mês. Falei com o gerente, quando fui ver novamente, a taxa aumentou para O erro dele foi falar com o gerente. É isso. Se tava barato no aplicativo, por que você não contratou por lá ao invés de falar com o teu gerente? Foi moleque. Foi moleque. Assim, você foi moleque. É Mas isso. tem que pensar o seguinte, pô, você tá vendo um crédito pessoal, né? A Selic, gente já com expectativa de para 12% ao ano. Como que você vai ter uma taxa barata aí para pessoa física? Né? Tem empresas aí que estão pagando 20% ao ano no mercado secundário de crédito privado, uma empresa. Então, quanto que uma pessoa tem que pagar? Sempre pense aí na relação entre risco e retorno e o custo de oportunidade que você vai ter. Né? Então, de fato, tem que cobrar uma taxa alta de pessoa física se não empréstimo sem garantia. Por quê? Porque a chance de inadimplência é muito alta. Durante a pandemia, Ainda na carteira mais de o pessoa Bradesco. física, no Bradesco chegou a quase 8%. Então, imagina, né? Ele só ganha em cima dos juros, praticamente. Então, se ele perder 8% de empréstimo total, ele tem que ganhar muito mais com juros de outros empréstimos para compensar essa pequena perda que ele teve. Por isso que uma inadimplência, né, de 5%, apesar de parecer pouco, na realidade representa muito para o resultado de uma instituição. Porque ele só ganha em cima dos juros, só que se toma um default ali, ele perde todo o principal, todo o valor que emprestou e deixa de ter aquela receita. Então, de fato, você vai avaliar o custo de funding, né, o custo de oportunidade, tem que cobrar caro. Mas você também foi moleque, podia ter pegado em 99, mas por que foi falar com o gerente? Até porque não pagar o Bradesco já é cultural. Ou para começar, por que você, que assiste o Soco Matinal, tá querendo pegar empréstimo? Ainda mais Bradesco. Pega no BTG, pelo menos, se for para pegar. É mais barato. Pega aqui na UVP. Pega na UVP, né? Outra coisa, dá uma explicação aí pro pessoal. O que é um default? Você falou default? Um default. Aí é o ele falou seguinte, só pra falar bonitinho. Default tem de ficar terminologia devendo. de mercado, mas imagina que você emprestou dinheiro pro seu amigo, ele é caloteiro e não te pagou. Isso é um default. Eu voto por trocar default por calote. Todo mundo de acordo? De acordo, Apoiado. apoiado. Pressão popular. Democracia cubana. Agora é calote. Então chama. E Mão tem ferro. aqui um comentário do @AndreiJaco32. Programa de tradição. É que tem 2 emojis de palmas aqui. Já pensaram em fazer um pequeno curso sobre investimentos para os inscritos que não têm dinheiro para serem alunos? Dê dicas e algumas coisas que deve ser analisado na hora que for montar a carteira de investimento. Dica de música Gangsta Walk. Então, antes de tudo, Não. o curso é a UVP Escola. E se você ainda não tem condição financeira de entrar na UVP Escola, cara, tem muito conteúdo disponível aí no YouTube. Pô, olha o Soco Matinal, cara. A gente já deu aulas de contabilidade aqui, como que funciona uma DRE, um fluxo de caixa, um balanço patrimonial. Então, quando você vai compilando esses conteúdos, você consegue, de fato, adquirindo conhecimento. Tem muitos riscos por aí. Então, não faz sentido, cara, ter um curso de entrada, porque como que eu vou te ensinar só o básico? De fato, tem que ser alguma coisa completa, né? Então, você tem essas duas possibilidades. Ou se matricula ali na UVP Escola, né, que é a melhor escola de investimentos do Brasil, ou você vai consumir o nosso conteúdo, que ao longo do tempo, cara, de fato, você vai conseguir acumular um conhecimento muito melhor do que a média sobre o assunto. A grande verdade é que o curso ele te ganha tempo, né? Exato. É só isso. Tá organizado. Sendo sincero aqui, tudo que tem no curso, você consegue aprender de maneira gratuita. Só que ao invés de você aprender isso aí em 8 semanas, você vai aprender isso aí em 8 anos. É, se pegar pra Você vai aprender... levar muito mais tempo. Então, quando você vê o seu custo de oportunidade, né? O que você vai gastar de tempo para aprender, se você for procurar esse conteúdo disperso na internet, né? Para a maioria das pessoas, para quem cabe ali no orçamento fazer o VP, acaba compensando, porque ao invés de perder todo esse tempo, foca ali na atividade laboral, né? E já começa a investir do jeito certo, ao invés de ficar perdendo dinheiro investindo do jeito errado. Vou e vou aproveitar o gancho aí e vou falar que... Aproveitem esses vídeos aí que o Guilherme produziu aqui no canal do VP Capital, porque é um Foi conteúdo... pra VP. Já foi pra VP? Foi pra VP. Saiu daqui já? Guilherme. Saiu. Já saiu do canal. Eu ia falar que ia sair logo, né? Mas então já saiu. Já saiu, já era. Quem Quem fez, viu, fez. viu. Então quem viu, viu. Quem não quis aproveitar, conteúdo de ouro aí que muito curso pago não ensina. E outra coisa sobre a UVP Escola é que lá você tem plantão de dúvidas e live diretamente com o Raul. Então quando você for aprender, por exemplo, marcação a mercado com título pós-fixado, é difícil? Não, na verdade, isso aí não existe, marcação a mercado com pós-fixado. Não? Não, o Tesouro Selic não oscila. Mas um pós-fixado.
Ah, tô falando merda, entendi. Pós-fixado, no máximo vai ter, mas vai ser muito baixo. Entendi. Vai ter uma marcaçãozinha, mas é bem baixinha. Marcação a mercado com títulos não pós-fixados. Conhece esse títulos tipo pré-fixados e IPCA. É não pós-fixado ou pré-fixado. É um modo mais difícil de falar a mesma coisa. Ou híbridos. Híbridos, gostei. Tipo carro elétrico. Então, se você quiser IPCA aprender... mais é um híbrido, ou CDI mais também é um híbrido. Falando em plantão de dúvidas, deixar uma curiosidade aí. Deixe dúvidas aí sobre marcação a mercado que eu vou te responder no meu próximo programa. Aí sim. Foi assim agora eu gostei. Foi assim que eu entrei na UVP, tá, galera? Assim, ó, no plantão de dúvidas com o Raul, falei diretamente com ele, falou pra me largar currículo e foi assim que eu cheguei até aqui. Pelo plantão de dúvidas das lives do curso da UVP. Então fica a dica aí pra quem quer falar com o Raul. Isso. Então é isso. Se quiser aprender marcação a mercado, que é muito difícil, com títulos não pós-fixados, que podem ser considerados pré-fixados, pode perguntar ou híbridos. Aí, que o Malheiros vai responder aí pra vocês. Manda nos comentários. Agora indo pras notícias. Ah, não. Seus comentários? Hoje eu não vou ler o comentário. Tá mal-humorado. Hoje eu dormi... Essa noite eu dormi 1 hora só. Então, tava trabalhando... Tudo isso? Tá relaxado. Pô, tá fácil a vida, Zé. Ganhou, né? Então tá bom. Até conseguiu dormir. A gente teve que interromper o programa aqui por questão de violência física aqui entre a gente, mas já voltamos. Malheiros, eu vou meter a mão em você. Então vamos agora para as notícias não tão irrelevantes. Começamos com: empresas dos Estados Unidos começam a estocar produtos chineses. Ao que deve isso, Malheiros? Uma das promessas de campanha do Trump é o quê? É um imposto sobre importação de 60% sobre os produtos chineses. E qual que é o problema disso? O principal fornecedor de insumos para as empresas norte-americanas é a China, né? Que tem uma porcentagem muito alta, né? Então você vê que eles têm uma participação de atualmente 14%. Apesar de ter diminuído, ainda é o principal parceiro nesse sentido. E qual que é o problema que o Trump vê? Os Estados Unidos eles têm um déficit na balança comercial deles com a China. Ou seja, eles compram mais produtos chineses do que eles vendem. E nessa guerra comercial com a China, né, ascendendo aí como uma nova potência global fazendo frente aos Estados Unidos, o Donald Trump vem com essas políticas protecionistas, né, para tentar sufocar a economia chinesa. Só que a gente vê que isso aí pode não ser muito adequado, né? Ele está tentando fechar o país, basicamente falando. A gente tem um bom mercado consumidor, né, e a nossa economia pode ser autossuficiente, mas não. Você vê que eles dependem muito de insumos chineses, tanto que muitos empresários dos Estados Unidos já falaram que não vêm alternativas viáveis para substituir esse produto chinês, porque são muito baratos, basicamente, você tem uma competitividade muito alta. Então você vê que essa medida pode causar até um impacto inflacionário dentro dos Estados Unidos, porque você vai deixar de comprar produtos chineses, vai ter que procurar outras alternativas mais caras, o que vai encarecer o produto, né? Esse preço vai ser repassado ao consumidor e vai gerar inflação. Inclusive essa é uma preocupação do mercado, né? Porque o Trump tende a ser mais inflacionário. Por conta disso, a política muito protecionista, né, de tentar isolar os Estados Unidos do resto do mundo, impor imposto sobre importação, tende a gerar inflação, né, que aumente o preço para o consumidor. Que é simplesmente um repasse das empresas. Então isso aí já aconteceu em 2018 e a gente vê o cenário se repetindo agora, né, com as empresas estocando justamente por conta desse imposto. Só que, claro, é uma medida temporária, né? A partir do momento que esses estoques se findarem, caso de fato sejam implementados impostos, aí teria que buscar novas alternativas, mas de qualquer forma iria encarecer o preço para o consumidor final e também para as empresas. Isso sofre alguma grande alteração na balança comercial, Malheiros, ou não tem muita relação? Então, se você coloca esse imposto sobre importação, né, sobre os produtos chineses, você torna eles menos atrativos, né, para as empresas norte-americanas. Então, de fato, a tendência seria reduzir esse déficit, só que é burro você fazer isso. Então é melhor aceitar que tem esse déficit e você trabalhar com produtos baratos e seguir exportando para o resto do mundo, né, os seus produtos de maior valor agregado, do que você falar, não vou mais pegar os seus produtos ali. É que nem, por exemplo, vamos supor aí que você me vende capa para celular. Você me vende capa para celular aí a R$10, tá? Aí eu compro muito de você. Eu não compro nada de você e você só me vende essas capas. Só que eu pego e saio revendendo para todo mundo a 20. E eu falo, Edson, é o seguinte, eu não gosto de você, então eu não vou comprar mais seus produtos. É basicamente isso que os Estados Unidos estão fazendo com a China. Caralho, pensei que ele me amava. Então, não faz sentido. Entendi a questão da balança comercial aí. Você já ele já deu, você já deu exemplos com produtos melhores, hein? Capinha de celular, a gente tá muito mete fofo, cara. Pois é, né? Vamos então de recado final, algum comentário? Vamos partir pra violência já então direto? Qual que é o seu recado final?
Hoje é eu que dou o recado final. Ou você pode pular, agora a gente Posso pular? pode passar. Posso passar? Qual que é o teu recado final aí, mano? Tá, quente. Então, tchau. Então, não, vai o recado final aí, vai Não, ser não, recado peraí, final, peraí, recado final aí, vai lá. Vai. Chama no recado Não final. tem recado final. Então a Jéssica vai dar o recado Eu final. tô sem criatividade. Grita algum recado final, Jéssica. Tá, então... Lucão, Lucão, recado final. Você é bom. Cara, segunda-feira, você de ressaca, Ô, louco. fica em casa, velho. Venha trabalhar, não. É manhinha, é de Fernanda. Tá bom? Chama, aí dentro. Se você já tá trabalhando, você foi desorganizado, mano. Pô, é segunda-feira, Lucas. Quem fez... Eu tenho Não, medo quem de você, fez- segunda. Quem fez, né? Quero organizar que nem o Zé trabalhou no domingo. Semana Pô, o cara passada, adiantando o trabalho de segunda-feira, tudo em dia aí, agora tá de cabeça tranquila. Se tiver quinta-feira, eu fico só em casa. Por Quinta e isso que ele sexta. dormiu só 1 hora, tá vendo? Organizado agora. Pra que mais que isso, Vai Lucas? embora. Pra que mais que isso, Lucas? Não precisa. Não precisa. Menino novo, saúde. Chama. Uma horinha tá bom. Rapaz, Cara, que agora recado eu falei, final a pessoa ruim, de Papai cara. Noel tá muito estranho, né? Porque olha de onde que tá vindo o microfone. Não.